Diniz entra em semana decisiva na intenção de resolucionar problema mais importante na atualidade do Vasco, mês mais próximo do torcedor e buscas por negócio milionário. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco entra em uma semana de decisão, com o relógio correndo e a defesa no centro do tabuleiro. Isso porque na quinta-feira, às 21h30, no Newton Santos, o Vasco terá um confronto direto. Jogo de volta contra o Botafogo que define quem avança às semifinais da Copa do Brasil da edição de 2025. Aí terminou empatada em São Januário, com o Vasco conseguindo jogar melhor, mas não conseguindo um gol que pudesse levar uma vantagem para o compromisso que agora vai acontecer na casa do Botafogo e com a torcida alvinegra como grande maioria presente. Qualquer novo resultado que terminar empatado leva a disputa para os pênaltis. Em paralelo, no fim de semana, há jogo de Campeonato Brasileiro contra o Ceará, e é justamente essa combinação de competições, prazos e suspensões que torna os próximos dias bem determinantes para que Fernando Diniz possa ajustar os detalhes e bater um martelo sobre a dupla de zaga titular para os compromissos que virão pela frente. Dois fatos guiam as escolhas de Fernando Diniz. Primeiro, o reforço mais recente Carlos Cuesta não poderá atuar na quinta-feira. Segundo, Hugo Moura, utilizado como zagueiro em alguns momentos, está suspenso e não poderá jogar no domingo pelo Brasileiro. Ou seja, o técnico é obrigado a testar algumas formações diferentes para cada partida. A janela de transferências reformulou o setor e agora é hora de transformar essa reconstrução em uma segurança dentro de campo, com Fernando Diniz buscando a melhor dupla ideal. Essa mudança em relação ao que se já era de costume do torcedor, pelo menos com Hugo Moura, jogador que, mesmo sendo volante, foi utilizado como um zagueiro pelo lado direito, jogador que até conseguiu cumprir bem a função e que foi elogiado pelo próprio Fernando Diniz, agora deverá voltar a ter oportunidades no meio de campo, como volante, com a defesa um pouco mais distribuída em relação a novas opções. O Cruz Maltino ganha também essa nova perspectiva, mas terá que ser extremamente prudente em relação às mudanças que deverá ser realizada no plantel do Vasco, com a presença de compromissos que têm um nível de importância extremamente alto e que fazem com que Diniz também tenha que ter uma determinada cautela. O mês de setembro vai reservar o Vasco um nível de decisão bem importante, tanto na Copa do Brasil quanto também no Campeonato Brasileiro. Competição essa que o Vasco necessita sim de uma melhoria. Depois da data FIFA, vem uma maratona que pode definir a temporada. São 5 compromissos em 16 dias, começando pela volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo, que acontece no Newton Santos, valendo uma vaga na semifinal. Em seguida a isso, o Vasco vai ter pelo menos mais 4 compromissos pelo Brasileirão, todos sem precisar sair da cidade do Rio de Janeiro. Nada de aeroporto, nada de desgaste de viagem. O Cruz Maltino terá 4 compromissos dentro do Rio de Janeiro e a possibilidade de estar muito mais próximo de sua torcida. A ordem dos compromissos dá também o tom do que precisa ser feito. O primeiro passo é o clássico de mata-mata, a ida terminou empatada e agora a noite de concentração máxima necessita com que o Vasco possa fazer um placar mínimo que permita a vantagem e que assim possa permitir também o Cruz Maltino avançar de fase na competição. Em jogo assim, o Cruz Maltino necessita, obviamente, de cada detalhe muito bem ajustado para um compromisso que terá uma dificuldade ainda maior por se tratar de um jogo em que o Vasco estará como visitante. Depois desse compromisso pela Copa do Brasil, o Vasco terá toda uma sequência em casa. No Brasileirão, a equipe vai receber Ceará, Bahia e Cruzeiro em São Januário. Ainda terá mais um clássico pela frente diante do Flamengo, que provavelmente acontecerá no estádio do Maracanã. Com praticamente todos os compromissos do mês de setembro sendo jogados no Rio de Janeiro, o Vasco terá um nível de desgaste muito menor, porque
também evitará toda a questão das viagens, que é um grande fator determinante para o desgaste dos jogadores que atuam em alta intensidade no futebol brasileiro. Na temporada de 2025 até o presente momento, o Ryan tem sim sido o jogador do elenco do Vasco que tem sido o centro das atenções em relação à possibilidade de ser negociado. O melhor nome do time em relação aos jovens jogadores é justamente ele, que cresceu de forma muito absurda o seu desempenho após a chegada do técnico Fernando Diniz, que otimizou ainda mais a participação do jogador, que se tornou titular da equipe do Vasco, ganhou espaço, mais tempo, mais confiança e permitiu com que ele pudesse progredir justamente no quesito participação dentro do Vasco, participando dos compromissos com gols, assistências e também jogadas individuais que permitem com que o Vasco tenha mais velocidade, a força e principalmente um bom arremate de média e longa distância. Recentemente surgiu algumas especulações envolvendo a equipe da Arábia Saudita, o Al Hilal, que estaria interessado na contratação do jovem atleta vascaíno. Ao que parece, a torcida da equipe também tem abraçado a ideia, que tem feito campanha nas redes sociais pedindo a contratação do atacante. Esse movimento não nasce do nada. Os clubes sauditas mudaram a forma de agir no mercado, passaram a mirar atletas mais jovens e com uma margem clara de evolução, e o camisa 77 do Vasco se encaixa justamente nesse perfil. O resultado prático é direto, existe a chance real de uma proposta que pode colocar uma quantia importante no cofre do Cruz Maltino. No elenco atual do Cruz Maltino, o Ryan é sem dúvida alguma o principal ativo do Vasco, e justamente por ter uma possibilidade de ascensão muito forte, permite com que diversas equipes ao redor do mundo possam estar ligadas na possibilidade de contratá-lo. O Cruz Maltino também há toda a necessidade financeira, mas necessita equilibrar toda a precisão para que permita também a negociação a ser colocada por um valor extremamente positivo. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.